Essa conversa que eu quero ter com você hoje é baseada numa mensagem que eu recebi agora há pouco pelo Facebook e eu fiquei de responder na rádio amanhã, mas já antecipando o vídeo, apesar de quando o vídeo já estiver no ar, já vou ter respondido pela rádio. De qualquer maneira, eu quero compartilhar com você essa inquietude desse nosso amigo, que pode ser inquietude de muita gente. No caso dele, eu vou ler, pelo menos parte aqui do que ele diz, é mais ou menos o seguinte: eu venho acompanhando seu trabalho, site, YouTube, me identifico com ele, mas de uns tempos para cá algumas questões estão me causando muitas inquietações. E ele disse que assistiu a um vídeo onde eu falo sobre pessoas com algum tipo de deficiência mental e como nem elas e nem nós, ele escreve aqui, se referindo ao que eu disse, jamais teremos conhecimento das coisas como elas realmente são. Tudo que sabemos sobre qualquer assunto não é nada, se comparado com o que realmente é. Aí vem a questão do nosso amigo, que é o seguinte: mas então qual que é o objetivo da busca? Por consciência, por entendimento, se ela jamais poderá ser alcançada? Ultimamente eu me sinto cansado, só como se eu estivesse correndo atrás do vento, indo atrás de alguma coisa que eu nunca vou poder encontrar. E aí agradece, enfim. Você se identifica com isso, não? Pode ser um tanto quanto desanimador quando eu digo o seguinte: não importa que nível você se sente nisso que a gente chama de espiritualidade, não importa o tamanho da sua intelectualidade, da sua sabedoria, da sua inteligência, não importa quantas pessoas reverenciam aquilo que você pensa que sabe, porque, na minha opinião, todo conhecimento, seja ele qual for, especialmente nisso que a gente chama de espiritualidade, mas pode ser de matemática, pode ser de física, pode ser de astronomia, pode ser de culinária, de literatura, do que quer que seja. Qualquer conhecimento, quanto mais conhecimento livre, aberto, desimpedido, mais consciência você vai ter, semelhante a Sócrates, que só sabe que nada sabe. Essa será a sua conclusão, porque o conhecimento é ilimitado, seja em qual área for. Até no conhecimento de indivíduos. Ou você pensa que conhece tudo sobre a sua mulher, ou tudo sobre seu marido, ou tudo sobre seus filhos ou pais, ou seus irmãos. Você sabe a parte apresentável, mas aquilo que se passa no íntimo, certamente você não sabe. Assim como a seu respeito, você acha que conhece tudo sobre você? Essa nossa viagem de autoconhecimento é uma viagem infinita também. Eu jamais vou ter todas as respostas, e se em algum momento eu parar diante do espelho, olhar minha imagem e dizer: olha, eu conheço tudo, Flávio, eu já sei quem é você, já sei todos os detalhes, já sei tudo sobre você. Bom, se eu tiver alguma razão, o que eu acho difícil, no segundo seguinte eu já perderei a razão, porque a gente se movimenta também. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que está mais escondido ali no nosso inconsciente, tudo isso é movimento. Então jamais vai chegar um tempo onde você pode fixar aquela imagem e dizer: eu conheço, seja lá em relação ao que for. O mundo é movimento, a vida é movimento e o conhecimento jamais é estático. Você pode saber algumas coisas, mas quanto mais você sabe, mais isso te aponta para o infinito. Quer imaginar algo maior do que, por exemplo, a gente discutir aqui sobre Deus? Eu pessoalmente acho as discussões teológicas bastante reducionistas na maioria das vezes, especialmente quando tentam encaixotar Deus na Bíblia, ou em algum conhecimento antigo, ou em algum versículo, ou em alguma ideia, ou em alguma ideologia, porque Deus é selvagem. O amor é selvagem. O conhecimento também é selvagem. Não cabe nas nossas caixas, inclusive as caixas de intelectualidade. No entanto, é assim que a gente pensa. E o conhecimento muitas vezes é usado para nos compararmos uns com os outros. Aquele sabe mais, aquele estudou menos, aquele é mais inteligente, aquele é menos inteligente. E a gente tenta projetar isso naquilo que nós chamamos de espiritualidade. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu estou falando naquilo que nós chamamos de espiritualidade. Isso já vem carregado com tantas impressões, com tantos preconceitos, com tantos limites. É como se fosse possível você deslocar da sua vida: aqui é a espiritualidade, aqui é a materialidade, aqui é... Bom, na realidade tudo faz parte de uma coisa só. Nós é que damos nomes, mas a vida é selvagem também. E nós somos seres espirituais e somos seres materiais, físicos, humanos. Levando em consideração que isso também é uma separação.
matéria e espírito, no fim das contas, falam e são a mesma coisa, assim como a vida e a morte, assim como o bem e o mal, tudo apontando para a mesma coisa. Então, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento aberto, despido de preconceitos, mais você vai sentir justamente isso que o nosso amigo fala aqui. Mas vem cá, e qual é a razão da busca? Então, dentro dessa concepção, não importa aquele que pensa que sabe muito. O muito saber só revela que você nada sabe. E se eu sei quase nada, tanto faz. Se eu sei um pouco mais do que aquele que sabe muito menos, dentro do meu nível de comparação. Eu não sei se eu já contei essa história aqui no canal do YouTube, então deixa eu repetir, porque eu já falei em muitos lugares sobre um papo que um dia eu tinha com meu filho, e ele falava sobre as crianças com síndrome de Down especificamente. Ele dizia, mas elas são tão felizes, o que acontece? Elas não sabem que elas não sabem, elas não percebem que elas não sabem as coisas. E eu dizia para ele, olha, dentro de uma escala, se a gente pudesse pular 0 a 1 bilhão, obviamente sendo reducionista, porque essa escala é ilimitada, mas só para a gente ter um parâmetro de conhecimento, seja lá em que área for, vamos imaginar que essas pessoas que você fala que sabem nada, que têm algum tipo de deficiência mental, sabem 0,3%. O grande sábio, mestre iluminado, sabe 0,7%. Pessoas normais ali, dentro da normalidade, sabem 0,5%. Entre o 0,3% do que teoricamente não sabe, o 0,7% do que sabe muito, teoricamente, nessa escala de 1 bilhão, quem é que sabe mais? Então não é nada. Então, quando você me escreve, meu amigo, dizendo que se sente desanimado nessa busca porque percebe que nunca entenderá, então você deu o primeiro passo. Porque nós não estamos falando de busca, de projetos, de apontamentos para cá ou para lá, de sinalizadores de ideias, ideologias, religiões, mestres, gurus iluminados, que lhe trará a realidade, a verdade. Ele lhe olhará nos olhos penetrantemente e dirá, me siga, seja o meu discípulo e veja. Isso é engano. Quanto mais eu sei que nada sei, mais eu me aquieto, mais eu presto atenção e mais eu me abro para um conhecimento que é ilimitado e que não vem somente pela via da intelectualidade, muito pelo contrário, se projeta nas relações, se projeta na simplicidade, já que eu não tenho mais nenhuma razão para me sentir melhor ou maior do que ninguém e, consequentemente, em como eu, no cotidiano, vou projetando na minha vida significados, nas coisas simples, aprendendo todos os dias algo que nenhum de nós sabe de verdade, que é amar. Amar também é algo selvagem. O amor não cabe nas nossas caixinhas romantizadas, poéticas, bonitas, inspiradas. Isso são caixas. Tem o seu valor, tem a sua importância, mas não abrigam na totalidade o que significa amar. Amar também é selvagem. Então, ao invés de se inquietar diante disso, e na realidade a inquietude é o fato de você não poder ter controle sobre isso, deixe-se levar pelo fluxo que naturalmente nos mostra em simplicidade que o verdadeiro conhecimento parte de assumirmos que não sabemos. E exatamente por isso, em simplicidade, a gente se abre no dia a dia, no cotidiano, na vida, para perceber o que realmente importa. Isso não cabe em palavras, não se encaixa necessariamente em livros, não fica num vídeo aqui que a gente grava, num papo que a gente tem. Mas tudo isso pode ser um apontamento para uma percepção muito maior, que felizmente não se limita nos templos religiosos, nas teorias de gurus, nos livros de autoajuda ou em qualquer fórmula que tente capturar e te manter em uma busca incessante, capturando aquilo que não cabe nisso. Então abra-se para a vida. As lições mais importantes e mais eloquentes estão presentes no cotidiano, estão presentes na nossa vida, seja ela qual for. E especialmente aqueles que são mais simples e não têm nenhuma pretensão de serem mestres ou saberem mais do que o outro, esses enxergam com mais profundidade. Podem não sair por aí anunciando isso ou demonstrando de maneira eloquente, mas isso fica muito claro quando você percebe que é numa vida simples, num olhar iluminado do cotidiano e numa disponibilidade de amar quem você não conhece, os anônimos. Isso tudo vinculado com a sensação de que falta muito ainda, é que me manterá no caminho, não mais na avidez de saber tudo, na busca. Mas talvez quando eu desista de
de buscar, então as coisas começam a ficar claras. Pense nisso, cuide-se.